Muito boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós trouxemos para essa noite a parábola do homem prudente e nós vamos ler essa passagem no Evangelho de Mateus e em seguida no Evangelho de Lucas. A gente sempre, quando vem à casa espírita, a gente se abastece, porque a casa espírita ela é um manancial de luz, né, que favorece o nosso dia a dia, né? Em casa nós estudamos, em casa nós fazemos o culto do Evangelho do Lar, né? Em casa nós cumprimos as nossas obrigações, principalmente de estudar a doutrina espírita, né? Porque nós espíritas temos que estudar a doutrina espírita, isso aí é ponto pacífico. Mas na casa espírita a gente se abastece, porque aqui estão os benfeitores espirituais, não que eles não estejam no nosso culto do lar, não que não estejam no nosso lar, mas aqui é o hospital. Aqui é onde a gente vem buscar o medicamento, né, através do passe, através do estudo, através da água fluidificada, para o nosso fortalecimento espiritual. E nós somos eternos aprendizes. E estamos, portanto, na vida, estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para crescer espiritualmente. Então nós vamos começar lendo essa passagem que está no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24. Lá no Evangelho de Lucas, a mesma passagem com um palavreado um pouco diferente. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 47 e 49. Examinando as narrativas, observamos que Jesus fala sobre a verdade e a solidez de seus ensinamentos, e que suas palavras são o fundamento seguro em que devemos pautar nossa vida. O Mestre é a própria rocha. Estamos sendo alertados para a responsabilidade diante das nossas escolhas. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente entender o que Jesus quis dizer nessa parábola, né, do homem prudente, porque a gente vê na narrativa do Evangelho a solidez e a verdade dos ensinamentos de Jesus. Muito claro, não é mesmo? O Mestre é a própria rocha, onde a gente tem que edificar a nossa casa. E a responsabilidade, né, estamos sendo alertados para a responsabilidade diante das nossas escolhas. Às vezes nós fazemos escolhas equivocadas, e isso traz para nós um grande prejuízo. Essa semana eu estava vendo na internet uma coisa que eu fiquei muito
impressionado, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver. Aquele pastor Caio Fábio, inclusive ele tem uma entrevista dele, ele elogiando muito o Chico Xavier, e a gente fica satisfeito, fica feliz com isso. Ele disse ao entrevistador que o pastor, aqui nós vamos dizer, nós estamos entre irmãos, a gente pode dizer que ele, conversando com o pastor, com o bispo, né, Edir Macedo, o bispo Edir Macedo diz para ele que na Igreja Universal do Reino de Deus, que ele preside, não se prega o Novo Testamento, só o Velho Testamento, porque Jesus é só caridade, Jesus é só amor, Jesus é só perdão, não é? Então, meus irmãos, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas escolhas, para a gente não cair diante de certas armadilhas que são armadas para todos nós. Não é? Às vezes o palavreado é bonito, né? As músicas são bonitas, mas a gente tem que procurar a essência desses ensinamentos. E a doutrina espírita é muito clara. Nós temos que ter a consciência que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira veio com Moisés, a segunda veio com Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo. E como dizia lá, como se diz lá no Exército, veio dar nome aos bois. Nos mostrar que nós somos espíritos eternos, que nós estamos momentaneamente na matéria, não é? E que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então nós estamos o quê? Nos preparando para essa vida espiritual. Então eu preciso entender, eu preciso ficar alerta para que forma, de que jeito, de que maneira, em que condição eu vou desembarcar no mundo espiritual. Nós, como espíritas, temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência. Eu estou preparando bem a minha mala, ou quando chegar lá, abrir minha mala e a mala está vazia. Não é? Então é importante a gente ter conteúdo para chegar lá, apresentar alguma coisa. Tá certo? Nós ainda vamos vivenciar muitas encarnações. Nós somos espíritos ainda no limiar do nosso desenvolvimento espiritual. A grande maioria de nós estamos tendo contato com a terceira revelação nessa encarnação. Ou seja, é o despertar. E nós temos que ficar alerta, né, lá no Evangelho. A quem mais tem, mais será cobrado. Então, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos, em primeiro lugar, estar diante da nossa consciência. Diante da nossa consciência. Será feito um exame de nossa consciência por nós mesmos. Quanto tempo eu perdi? Quantas oportunidades eu deixei passar? Eu poderia ser muito feliz e não fui. Porque eu andei em curvas, não andei em linha reta. Não cortei reto. Eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, né? Eu não tive sensibilidade para perceber o sofrimento dos meus irmãos. Nós somos muito solícitos. O povo brasileiro, principalmente, é muito solícito. A gente vê uma tragédia como aconteceu lá em Juiz de Fora, lá em Ubá, a gente se reúne, faz campanha, ajuda. Não é mesmo, Charles? Né? Nós somos solidários, mas essa solidariedade ela tem que ser de todo dia, de toda hora. Às vezes nós temos um vizinho que está passando por uma situação difícil, nós tomamos conhecimento, acabou, só tomamos conhecimento. Não vamos lá saber se está precisando de alguma coisa. Porque as tragédias nas famílias, elas acontecem. Eu, por exemplo, né,
Tem uma vizinha lá em Laranjais, vizinha mesmo, na minha rua, uma menina, está com o filho recém-nascido, o pai nas últimas aqui no hospital, o marido deixou o serviço para ficar com o sogro, porque ele é viúvo, só tem os 3 e o bebezinho, não é? Então é a hora, eu falei com a Edilma, né? Edilma, é a hora da gente chegar junto. Vamos lá saber se está precisando de alguma coisa. A Edilma vai lá toda hora, pergunta, liga. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não se preocupa. E nós devemos nos preocupar com os nossos semelhantes. Porque o nosso semelhante é o caminho para a nossa redenção. Primeiro nós temos que nos aprimorar. Nós temos que crescer espiritualmente. E em seguida, olhar aquilo que nós possamos fazer pelo nosso próximo. A palavra fundamento remete a alicerce. Toda casa, para ser bem construída, necessita de um bom fundamento, precedido de um bom estudo do terreno. Se o fundamento for ruim, depois de um tempo as rachaduras aparecem e a estrutura torna-se insegura. O Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo sua interpretação da parábola, ele ensina. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e de estabilidade das coisas na vida terrestre. Então o Evangelho, ele é para nós a salvaguarda da vida celeste. Porque as palavras de Jesus, segundo Kardec, são a verdades e são eternas. São eternas. Você vê que Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos. E as palavras de Jesus estão aí. Vejam os irmãos que os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, João, Atos dos Apóstolos, foram escritos 50, 60 anos depois da crucificação de Jesus. Podemos até dizer, Penha, que é uma obra mediúnica, o Evangelho. Como é que você vai lembrar de uma passagem evangélica que aconteceu há 50 anos? Foi por causa da comunicação oral. Porque Jesus não escreveu nada. O único que escrevia era Mateus. Não é? Mas aquilo se perdeu no tempo. Então as palavras de Jesus, elas são eternas. Elas soam no nosso espírito como uma luz divina, nos mostrando o caminho que nós temos que seguir. Como Kardec diz aqui, ela nos dá estabilidade nas coisas da vida terrestre. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são a nossa sustentação. São a nossa sustentação. A nossa vida, a nossa passagem pela terra é só flores? Não. De forma nenhuma. Nós temos momentos de decepção, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos em que nós adoecemos, que nós ficamos enfermos, que nós nos decepcionamos. Às vezes aquela pessoa que nós mais confiamos é aquela que vem nos decepcionar. Mas as palavras de Jesus são eternas. Por isso que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Não somos nada. Continua Kardec.
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Se nós tivéssemos os governos, principalmente quem dirige as nações, não só a pessoa do mandatário oficial, mas de todos que estão ali ao redor dele, se cultivasse o evangelho, não haveria guerra. Nós agora estamos aí na beira de uma guerra mundial. Estamos muito próximos de uma guerra mundial. Então nós temos que elevar os nossos pensamentos a Deus, independente de que lado seja, nós temos que orar pela paz. Porque ali muitos inocentes serão sacrificados. Pode nos atingir? Pode. Pode nos envolver? Pode. Pode se tornar um conflito de ordem mundial. Haverá carência de alimento, carência de combustível, carência de água. Instituições, às vezes instituições centenárias vão falir por causa de um conflito lá do outro lado do mundo. E o que é que nós temos que fazer? Elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir proteção. Lá no livro Nosso Lar, a gente, quem leu, vai se lembrar da Segunda Guerra Mundial, o trabalho que deu os espíritos socorristas, recebendo os nossos irmãos que desencarnavam na guerra, nos combates. Nosso lar mesmo, né? Nosso lar, não é? Então. Continua Kardec. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas, as palavras de Jesus. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Nós temos que ter muito cuidado com o progresso. Faz parte da nossa evolução? Faz. Nós temos que progredir. Mas o progresso material, ele tem sido perigoso. Tem sido perigoso. Nós que usamos aí a internet, não é? Essa semana, sexta-feira, aliás, na terça-feira passada, eu recebi uma mensagem, estava lá, Defensoria Pública. Mostrou o processo todinho do Cleudir, aquele que faleceu lá no asilo, irmão do Cláudio, aquele aleijadinho. O processo dele todinho, porque eu entrei na justiça, porque ele estava 2 anos sem receber. Então eu entrei na justiça. Aí eu falei com a moça assim, que a pessoa que passou, o defensor público precisa falar com o senhor, pelo WhatsApp. O processo todinho, o símbolo da defensoria. Eu falei, pois não, mas o Cleudir faleceu, tal data, assim, assim, assim. Não tem problema, o defensor quer falar com o senhor. Quando é que o senhor pode atender o defensor? Eu falei, pois não, estou à disposição. Entra um cara, sentado numa cadeira muito bonita, com fone no ouvido. Aí eu sou o promotor fulano de tal, seu César, CPF tal, tudo direitinho. Faltou pouco falar o nome, a cor da minha meia. Tudinho. Porque o senhor tem direito a receber 14 mil e tanto. Eu falei, está no processo, 14 mil e tanto, do Cleudir, a instituição receber. Bom, em resumo, o cara me pagou R$2.900. Entrou na minha conta, me tirou R$2.900. Não tirou mais, porque ele pediu para transferir para o Pix da Edilma, minha esposa. Eu transferi 3 mil
para a conta dela. Quando eu desconfiei, eu falei, Dilma, faz um Pix de 3 mil para minha conta, tira da sua conta. Aí ela fez um Pix para minha conta, eu troquei as senhas, perdi só 2 e pouco. Mas olha, você olhando, é o promotor, defensor, o fórum, tudo direitinho. Estou falando aqui de tal cara. E a besta aqui nem para desconfiar que o defensor de tal cara é doutor Marcelo. Mas o processo estava todo o processo ali, que eu tenho a cópia do fórum igualzinho. Aí fui ao banco, troquei tudo, acertei tudo. O gerente falou, vai no DPO, na polícia e faz um boletim de ocorrência. Vou fazer boletim de ocorrência, perder meu tempo. Depois tem que ir lá para o fórum, prestar depoimento, delegacia, deixa isso aqui. Ficar mais atento. Então esse é o mundo que nós vivemos, Antônio João. O mundo da safadeza, do progresso. Como é que esse camarada, sei lá onde, Charles, que ele estava falando, entrou na minha conta, na conta da minha mulher, com todos os nossos dados. Né? Então esse é o perigo do progresso. Às vezes nossos livros, meu irmão Nana, eles ficam empoeirados na estante. E nós ficamos agarrados lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok e outros bichos mais. Você vê que função maravilhosa que o Charles trouxe para nós. Meus netos ficaram na maior alegria quando viram a minha última palestra. Vovô falou de mim na palestra. Eu citei meus netos, né, no último estudo. Vovô falou da gente no centro. Quer dizer, né, assistiram o estudo todinho. Quer dizer, isso é muito bom. Para isso é o progresso. Para a gente ver uma palestra do Haroldo Dutra, né, e outros tantos irmãos nossos espíritos que estão aí, cada um orador maravilhoso. Tem um rapazinho tão novo agora na internet, fazendo umas palestras maravilhosas, não me lembro o nome dele. Isso é muito bom. Deixa eu adiantar, senão acaba a fita, né? Quando alguém ouve e pratica as palavras de Deus, ensinadas e exemplificadas pelo Mestre, é comparado ao homem prudente. Consegue resistir às intempéries da vida e permanece firme. Seu alicerce é seguro, forte e resistente. Então, meus irmãos, nós temos que sempre ouvir e, principalmente, praticar. A prática é muito, muito importante, é essencial. A gente ouvir, a gente decorar, né? Às vezes a gente vê, sem nenhuma crítica aqui, a gente vê nossos irmãos aí de outras crenças religiosas decorar os versículos versículo tal, mas será que vive? Será que vive? Né? Essa parábola foi trazida por Jesus após concluir o Sermão da Montanha, sendo ofertada não apenas aos discípulos, mas para uma multidão que ali estava presente para ouvir as suas palavras. No outro estudo eu falei sobre isso, e vamos relembrar. Como é interessante, o Evangelho dá em várias oportunidades, Jesus falar para... Vocês desculpa eu estar apoiado aqui, mas é a perna que está doendo. Não melhorei ainda, peraí. Jesus falava para uma multidão, Jesus falava para uma multidão, Jesus falava para uma multidão. Vamos imaginar Jesus sentado num barco ou num montezinho, falando para uma multidão e todo mundo ouvia. A gente vê o trabalho da espiritualidade que acompanhava Jesus para multiplicar a voz de Jesus para que todos pudessem ouvir. Né? Isso é muito importante. A gente vê, né, os fenômenos espirituais, ou a gente pode falar assim, que Jesus produzia, a gente fica admirado.
né? Como usualmente Jesus fazia, utilizou-se da vivência comum dos judeus para trazer o ensinamento descrevendo as técnicas da construção da Palestina na época. Examinando as características das construções no tempo de Jesus, vamos ver como é que eram as construções na época de Jesus lá na Palestina. Bem diversas em relação a dos dias atuais, entendemos a ilustração utilizada. As paredes não eram sólidas, nem os telhados tão resistentes, podendo ambos serem mais facilmente destruídos ou invadidos por ladrões. Mateus 6,19. As tempestades decorrentes de mudança climática repentina ocasionavam em certos momentos o transbordamento dos rios, sendo importante as casas terem bom alicerce para que não fossem arrastadas pela enxurrada. O local onde seriam construídos, então, precisava ser cuidadosamente escolhido. A terra solta era removida, buracos eram cavados até que a rocha fosse encontrada e sobre ela o fundamento das casas era construído. De outro modo, um construtor imprudente assim não fazia. Edificava sua casa em terra árida e solta, na areia mesmo, não levando em consideração as mudanças climáticas, né? Então, meus irmãos, Jesus usava desse artifício de pegar, né, as coisas da época para ele dali tirar os ensinamentos, né? Então aqui ele está falando da casa que era edificada sobre a rocha e da casa que era edificada sobre a areia. E assim somos nós. Continua aqui. Além disso, aquela época utilizava a palavra rocha para designar a lei em Israel, também conhecida como Torá. Já a palavra areia em hebraico significava também profano ou mundano. Então, era como se Jesus perguntasse às pessoas se preferiam construir as suas vidas sobre a Torá ou sobre as coisas profanas oferecidas pelo mundo. Pergunto, quantos livros tem a Torá? Beatriz, quantos livros tem a Torá? Que é a religião dos judeus. Hein? São 5 livros só. Tem, sabe algum? Não? É porque isso é bom não saber, Solange. Sinal que a gente vive no Novo Testamento, né? Os 5 livros da Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Hein? É o Pentateuco. A toda lei judaica, toda religião judaica, todo judeu, ele só estuda esses 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis é a criação do mundo. Êxodo é a passagem de Jesus, de Moisés pelo deserto, né? Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio que tem aquela célebre passagem que os nossos irmãos de outras crenças religiosas se utilizam para criticar o espiritismo, Antônio João. Deuteronômio 14, me parece, né? Que está escrito lá que não se deve consultar as pitonisas, né? Não se deve consultar aqueles que já morreram. Por que Moisés proibiu? Moisés proibiu porque se estava utilizando dos médiuns da época, que na época não se chamava médium, porque médium é uma denominação como o espiritismo, criado por Allan Kardec, né, para promover guerra, para fazer fofoca, para destruir famílias, etc, etc. Então ele cortou, proibiu. Tem algumas Bíblias, dos nossos irmãos protestantes principalmente, que eles acrescentaram proibido consultar os espíritas, né? Sendo que o espiritismo foi criado aí há 200 e poucos anos.
E a Bíblia tem aí alguns milhões de anos, alguns milhares de anos. Vamos lá então, né? O mestre estava comparando a crença a um edifício, existindo a crença verdadeira. Perdão, o mestre estava comparando a crença a um edifício, existindo a crença falsa e a crença verdadeira. A primeira, a verdadeira, nasce do estudo, da observação e a fé raciocinada, ativa e científica. Esse é o Espiritismo. Esse é o Espiritismo. Estudo, observação, fé raciocinada, ativa e científica. Isso é o Espiritismo. Estaremos edificando nossa crença sobre a rocha quando procuramos a verdade com boa vontade e livre de ideias preconcebidas, com trabalho e esforço. Nós temos que sempre procurar pela verdade. Dúvidas surgirão. Nós temos muitas dúvidas ainda, mas muita coisa também que nós não sabíamos, que nós tínhamos dúvidas, através da doutrina espírita, já foram esclarecidas. Né? Antigamente nós sabíamos que nós íamos para o céu ou para o inferno. Se fôssemos mais ou menos, ia para o purgatório. Né? Solange que gosta do purgatório. O Papa acabou com o purgatório. Né? Hoje não. Hoje nós sabemos que na casa do Pai há muitas moradas. E nós vamos residir numa morada dessa de acordo com aquilo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Por isso que nós falávamos lá no início do estudo. Nós estamos aqui nos preparando, Antônio João, para essa jornada. Que a certeza que nós temos, Charles, é que nós vamos desencarnar. A certeza que nós temos, mais hoje, mais amanhã. Temos medo? Temos. Quem não tem? E por que nós temos medo, segundo os Espíritos? Porque nós já desencarnamos muitas vezes. É como eu sempre digo, meu medo não é desencarnar, meu medo é reencarnar. Botar uniforme, ir para o colégio, estudar matemática, álgebra, que na minha época não tinha nada disso. Né? Levar merendeira, começar tudo de novo. Já a má crença é construída sobre terreno movediço. Vem de uma fé cega, passiva, tradicional e hereditária, que se submete a qualquer doutrina e aceita dogmas impostos sem análise e sem consciência. Nós temos que analisar todas as informações. Nós temos que analisar tudo aquilo que nos é passado. Porque nós somos oriundos, a maioria, do catolicismo. Nós não vai aqui nenhuma crítica, né? Mas nós sabemos, por exemplo, através dos ensinamentos espíritas e da própria história, não é a doutrina espírita que fala, é a história, que Pedro, por exemplo, não foi papa. Não foi o primeiro papa da igreja, porque o catolicismo surgiu 300 anos depois que Pedro tinha morrido. Né? Pode ter sido uma homenagem, aí a gente até aceita, mas ele ter sido, não. Por isso que nós temos que estudar, para a gente não ser enganado. Né? É aquilo que eu falei com vocês no outro estudo aqui. Quem faltar à missa de domingo está condenado, é pecado mortal. Que pecado mortal é esse? Deixa para lá. Agora nós estamos na internet e não podemos arrumar briga, né? Né, Charles? O Cristo
convida a humanidade a buscar a perfeição espiritual. Essa é a verdadeira mensagem de Jesus, que nos ensina a buscar a perfeição espiritual. Por isso nós estamos encarnados. Não é para procurar a perfeição na matéria. Não é? Tá certo que hoje tem o Botox, né? Não é Botox? É. Puxa daqui, estica dali. Né? Nós temos que procurar a perfeição espiritual. Isso você pode deixar. A perfeição espiritual. Não é? Mas é verdade, se levantar a perna e puxa para cá. E a perfeição espiritual é que nos faz crescer. Porque nós seremos, à medida que a gente cresce espiritualmente, nós seremos mais solidários, nós seremos mais fraternos, nós seremos mais caridosos. Por quê? Porque nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo espiritualmente. E essa é a vontade de Jesus. Esse é o objetivo de Jesus para nós. Cristo nos convida, repetindo, convida a humanidade a buscar a perfeição espiritual, a não se perder na transitoriedade do mundo material. De que forma? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É um objetivo que nós temos que procurar alcançar, que para nós ainda é muito difícil. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se nós amarmos, voltando lá na guerra, se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, não haveria guerra. Não haveria esse trambique que eu levei na internet. Eu fiquei até consolado, Solange, porque o gerente do Itaú falou comigo que semana retrasada a mulher daqui de Itaúcara perdeu 14 mil. Tudo que ela tinha na poupança. Né? Você vai editando isso depois, hein? A se reconciliar com os adversários. Reconciliai enquanto estais a caminho. Não é você chegar, Márcia, chegar lá no seu adversário e abraçá-lo. Você pode levar um sopapo. É você esquecer que houve alguma coisa entre você e ele e fazer por ele prece. No início, a prece vai ser difícil de ser feita. Vai descer amarga, né? Parece que você está com um cabo de guarda-chuva na boca, mas aquilo vai aliviando, vai aliviando, vai aliviando, vai aliviando. A perdoar sem limites. Olha os nossos objetivos, como é que são difíceis de alcançar. Mas nós temos que lutar por isso. A fazer a caridade sem ostentação. Essa semana eu vi na internet, não sei se vocês vão achar que eu vivo na internet. Igual Solange. Né? O rapaz passou com um carro e viu um garotinho com isopor e perguntou a ele assim, o que você está vendendo? Ele falou assim, estou vendendo, é trufa, né? Trufa que fala? Hein? Trufa, é. Aí ele falou assim, você está vendendo trufa por quê? Porque minha mãe está doente, é para ajudar em casa a levar alimento para os meus irmãos. Ele falou, quantas trufas você tem no seu... Ele não apareceu. Quem estava gravando não apareceu. O que você está levando aí? Quantas tem aí? Ele contou 30. Quanto é cada uma? X. Toma aqui. Fica com elas de presente para você. O rapaz falou, né? O garotinho, que Deus abençoe o senhor, que o senhor seja abençoado, muito obrigado.
Isso é bonito de se ver, né? Aí eu vou levar uma bolsa de compra para a Penha, ô Solange, tira uma foto aqui minha da Penha, que é a caridade. Primeiro que isso não é caridade. Na concepção da palavra caridade, isso não é caridade, né? Ter conduta humilde e fraterna, dentre muitos outros ensinamentos. São esses os objetivos, né? Como a fita está terminando, nós vamos terminar também. Olha quanta coisa que tinha que ler. Por isso, é imperioso estarmos vigilantes, não permitindo que nossas edificações individuais caiam e se processem distanciadas das bases cristãs e da fé verdadeira. A vigilância é muito importante. Jesus foi muito claro no Evangelho quando ele fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Graças à misericórdia divina, todos, em algum momento, despertarão e perceberão que não pode construir suas vidas sobre um terreno inseguro, iniciando um ciclo de atos bons e renovadores. Isso será inevitável quando o ser humano vivenciar o amor, e o desapego vai se elevar e vai se enobrecer. Então, meus irmãos, quando o ser humano vivenciar o amor, e o desapego se elevará e se enobrecerá. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, dizer que agradecido nós estamos por estarmos reunidos em seu santo nome nesta casa que nos acolhe, onde os benfeitores espirituais estão aí para nos atender, nos socorrer em nome de Jesus nas nossas necessidades. Que possamos voltar aos nossos lares em segurança, levando para aqueles que conosco convivem a energia salutar que recebemos nesse instante nesta casa. Jesus amado, Mestre querido, fique conosco, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.